antes de você se tornar morador desse tabernáculo, você já existia na eternidade com Deus. E Deus colocou você dentro de uma casa de barro, o seu corpo, te dotou da capacidade de escolha, fez você a imagem e semelhança dele, e ele está querendo convencer você do governo dele. Quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo, é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo: mude a tua forma de pensar, venha para o meu governo, venha para o meu reino. O interessante é que a pessoa acha, por exemplo, qual o melhor país do mundo em termos de finanças para se viver? Diga o nome dele. Mas só tem direito à economia dos Estados Unidos quem nasceu nos Estados Unidos. Uma pessoa faz de tudo para entrar nos Estados Unidos. Ele paga coiotes no México, ele passa pelo deserto para chegar até os Estados Unidos, ele fica clandestino muitos anos daquele país para ter o cartão verde, o green card, para que ele possa ter direito de cidadão americano. E ele só consegue quando ele casa com a americana e ele gera filho com a americana, aí ele tem direito de cidadania americana. Só tem direito a um governo quem nasceu no governo. E a Bíblia diz que todos nós nascemos debaixo do pecado. Quando Adão peca, quando Eva peca, ele destinou a sua semente debaixo do império das trevas. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Glória significa a essência do Todo-Poderoso, o que Ele é. O ser humano nasce desgovernado do céu, ele nasce afastado da diretriz do céu. E aqui está dizendo uma revelação, que em Jesus, Ele transportou você do reino das trevas para o reino da luz. O interessante é que é um sistema, e esse sistema desde a época dos nossos pais do passado, tem operado na terra, o sistema de Satanás, o sistema das trevas, o modelo que o diabo está trabalhando nesses últimos dias, de uma maneira intensa. E eu detectei alguns sintomas desse sistema, quando eu estou debaixo do sistema das trevas, e quando eu estou debaixo do sistema do céu. Olha o que diz em Gênesis capítulo 11. Você vai ver que Babilônia foi construída por Nimrod. Nimrod, um guerreiro poderoso, tem uma ideia de construir uma torre. O interessante é que no versículo 4, ele diz assim: façamos uma torre para que nós não sejamos espalhados para a terra. Ou seja, não queriam cumprir o ID de Deus, porque Deus havia dito para Adão, o primeiro homem: crescei, multiplicai, frutificai. Deus nunca projetou do homem viver grudado um em cima do outro em prédios. Não, Deus projetou o homem para povoar a terra. Deus projetou o homem para ele governar essa terra como mordomo. O homem colocou um sistema. Primeiro sintoma que você está debaixo, ou eu debaixo do sistema de Babilônia: independência de Deus. Ou seja, o espírito de independência. Não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. E esse princípio é gerado quando a pessoa está independente de Deus, fazem as coisas sem pedir a orientação de Deus, e quando pedem a orientação de Deus, é para fazer segundo o que lhe apraz. Porque se Deus der uma orientação diferente daquilo que a pessoa deseja, ela não cumpre. É o espírito de independência. Babilônia, ela tem um sentimento de independência. Independência contra os padrões de Deus. Deus estabelece um modelo, eu vou fazer do meu jeito. Deus estabeleceu para o homem povoar a terra. O que Nimrod faz no capítulo 11? Vamos fazer uma torre que chega até o céu. Ou seja, nós vamos fazer do nosso modo. Eu vou chegar a Deus do meu jeito, o meu modelo. Eu vou servir a Deus da minha forma.
Como é difícil você lidar com uma pessoa que está possuída desse espírito de Babilônia, esse espírito de independência. Mulheres independentes do marido, maridos independentes da mulher, filhos independentes dos pais, pais independentes de relacionamento, cada um por si. Esse espírito de independência é o sintoma de Babilônia. E Babilônia, quando você lê esse capítulo, significa confusão. Babel significa confusão. Aonde tem um espírito de independência, um espírito de Babilônia, tem confusão. O interessante é que ali eles falavam a mesma língua e começaram a projetar a independência contra o trono de Deus. O que Deus fez? Deus confundiu a língua deles. Quantos casais estão em confusão? Quantas igrejas estão em confusão? Quantas empresas estão em confusão? Quantas mentes estão em confusão? Porque tem um espírito de independência. Não preciso de conselho, sendo que a Bíblia diz: na multidão de conselhos se faz a guerra. Jesus, ele até dá uma parábola dizendo: se você vai guerrear contra um exército que tem 10 mil soldados, consulte para ver quantos soldados você tem. Se você começa a construir uma casa, pensa no que você vai gastar, para você não parar na metade e as pessoas olhar para a sua casa e dizer: começou e não terminou. Eu sofro isso. Eu projetei uma casa, está parada na metade. Todo mundo que passa olha: não vai terminar não? Nossa, é grande, hein? Mas não vai terminar. Diga assim: o Senhor manda calcular o que você tem para você fazer a obra completa. Quem está compreendendo? As pessoas que têm o espírito de Babilônia dominando, elas são altivas, elas são orgulhosas, elas são empinadas, elas não se inclinam diante da autoridade de Deus e da terra também. Não obedecem governos, não obedecem autoridades, são independentes. E Deus fez o ser humano para ser dependente. Adão era dependente de Deus, Eva era dependente de Adão, Adão era dependente de Eva. Havia uma interdependência. Esse é o governo do céu. O governo do céu é junto, não é espalhado. Há maridos que ganham, a mulher não sabe. Há mulheres que negociam, o marido não sabe. Eu conheço casais que a mulher não sabe o que ele tem guardado. Eu conheci casais onde a pessoa comprou um carro e não falou para a mulher que carro que ele comprou. Eu conheço casais, famílias que fazem as coisas independentes um do outro e prejudica toda uma estrutura familiar. Quem está compreendendo? Diga assim: o espírito de Babilônia gera independência. É isso que Satanás veio colocar. Ele veio tirar a dependência de Deus do ser humano. E há cristãos vivendo sob Babilônia. Há cristãos vivendo uma vida babilônica. Sabe, ninguém coordena a minha vida, não dou satisfação para ninguém, não presto conta para ninguém. E a Bíblia diz que todo mundo vai ter que prestar conta uma hora. Quem está compreendendo? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que prestar conta para o pastor, eu tenho que prestar conta para a sociedade. Amado, você tem que prestar conta para as pessoas que você convive. Você já sentou com a tua mulher e prestou conta do que você faz? Você já sentou com o seu marido e prestou conta do que você faz? Olha como agride muitas pessoas. Tem pessoas aqui que no meu espírito revela que você se ira quando ouve isso. Por quê? Não é normal para o ser humano rebelde a submissão. E no reino de Deus, quem nasce no reino de Deus, isso é natural. Quem é nascido de Deus, isso é transparente. Porque no reino de Deus não tem nada encoberto. Quem está compreendendo? Aliás, no reino de Deus não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Por exemplo, se você não morre em secreto para Deus, você vai morrer em público, envergonhado em circunstâncias.
Se você não tem intimidade com Deus no secreto, em público você vai ser exposto. O que você é no secreto vai manifestar em público, mais cedo ou mais tarde. Você pode viver um tempo com a máscara, mas mais cedo ou mais tarde vai vir à tona quem você é. Porque aquilo que você é em secreto, dentro da sua casa, você vai manifestar mais cedo ou mais tarde aí fora. É a lei de Deus, é o princípio de Deus. Diga assim: o primeiro sintoma do espírito de Babilônia é independência. Deus fez o homem para ser dependente de Deus e ter essa interdependência de pessoas. Eu conheço pessoas do meu sangue que chegou e falou para mim: não dependo de ninguém, eu vim, fiz sozinho. Eu vim, ninguém me ajudou, eu me virei sozinho. É impossível. Alguém abriu a porta, alguém mostrou o caminho, alguém estendeu a mão, alguém indicou, alguém cobriu, alguém orientou, alguém foi o modelo. Mas a independência é tão grande que a pessoa fala: eu fiz sozinho. E eu descobri que o ser humano precisa, se não for cremado, é lógico, vai precisar de uma pessoa para carregar a urna. Mas se for enterrado, vai precisar de 2, 4, e depende do peso, de 6 pessoas, e depende da estrutura do corpo, até de carrinho para levar você lá na carneira do cemitério. E eu mexendo nesse estudo, começou a me incomodar. Eu vejo aqui em Gênesis capítulo 11, que o sistema de Babilônia também tem outro sintoma, o sintoma de cópia. Um espírito de ficar copiando as coisas do mundo. Já percebeu como o ser humano idolatra as pessoas? Já percebeu como o ser humano, ele quer copiar os padrões da televisão, os padrões daquele artista? Eu vou ver hoje o Oscar, eu vou ver aquele vestido, eu vou comprar o tecido, eu quero fazer igual da Scarlett Johansson. Ah, eu vou ver o vestido, eu vou ver a roupa daquele cidadão. Um ator surge com tênis, um corte de cabelo, um jeito, uma tatuagem, seja o que for, eu também quero. O sistema babilônico é sistema de cópias em produção em massa. Dá uma olhada em Gênesis 11, eles fizeram tijolos. Eles não fizeram de pedra. Pedra tem originalidade. Deus quer que você seja original. Deus não quer que você seja cópia. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Fica com medo não. É para o teu bem essa palavra. Eles fizeram tijolos. Eles queimaram tijolos. E tijolos fora de uniformidade. Tudo igualzinho. Hoje você olha as pessoas, você não sabe se é rato, se é coelho. Você olha uma galera aí, é tudo igualzinho. É o mesmo corte, é o mesmo modelo, é o mesmo jeito de vestir, é o mesmo tipo de roupa, é o mesmo pensamento, é o mesmo padrão, mundano, pervertido. O que me assusta, irmãos, que o sistema de Babilônia está imperando nos dias de hoje. As pessoas estão reproduzindo os seus ídolos. No seu subconsciente você está reproduzindo aquilo que você idolatra. Aliás, é um princípio bíblico. Aquilo que você se inclina, você se torna semelhante. Em Salmo 115 diz que os ídolos deste mundo têm olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Torne-se semelhante a eles quem o cultua. Aqui tem um princípio bíblico, preste atenção. Aquilo que você cultiva, aquilo que você cultua, aquilo que se torna a cultura da tua vida, você vai se tornar semelhante. Você escuta padrões de psicólogos heréticos mundanos. Você gosta dos 50 tons de cinza como padrão erótico da tua vida. Você vai se tornar uma pessoa sádica. Eu fui visitar famílias cristãs, onde a menina estava vendo demônios, e no armário da casa dela tinha 50 tons de cinza. Um livro sadomasoquista, aonde o homem
faz o que quer com a mulher, e a mulher se submete como se fosse uma meretriz do cara. E tem cristãos adotando esses padrões. Ou seja, as pessoas estão reproduzindo padrões seculares e não estão reproduzindo os valores eternos do reino, onde diz que o corpo é templo do Espírito Santo, onde diz fugir da imoralidade, fugir da prostituição, onde diz fugir da aparência do mal. Hoje o cristão não foge mais da aparência do mal, ele se envolve com o mal. Eu conversando com um pastor afastado, ele pegou e me disse: qual o problema de tomar um pouquinho de vinho se os irmãos estão tomando vinho? Qual o problema de eu tomar um pouquinho com eles? Eu não vou desescandalizá-lo. Está todo mundo tomando, por que eu não vou tomar um golinho? Ou seja, as pessoas estão vivendo por valores terrenos, estão copiando esses valores. Diga assim: sistema de Babilônia é um sistema de independência e de cópia. Não tem originalidade, as pessoas não são originais. Eu tenho uma palavra para você: se você chegar próximo de Deus, Ele vai te dar originalidade, Ele vai te dar pensamentos criativos, porque Ele é criador, Ele gera em você a criatividade. Você vai ter criatividade, você não vai ser cópia das pessoas. Olha nas igrejas que trabalham sob o sistema de Babilônia, eles são independentes, não se relacionam, não se comunicam, não tem estreitamento com ninguém. E olha essas igrejas que tem sistema babilônico, são tudo cópias. Até o dedinho é torto, até o jeito de falar é igual. Meu amigo, minha amiga, um pastor paraíba fala Jesus como se fosse carioca. Um pastor mineiro que fala tudo arrastado, quando está nesse sistema babilônico religioso, ele fala Jesus, igualzinho a cópia. Diga assim: Deus não quer que eu seja cópia. Diga assim: Deus quer que eu reproduza a imagem dele. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele quer originalidade. A tua história é exclusiva, as tuas experiências são exclusivas, as marcas que você tem na tua vida, só você tem. As experiências que você passou, só você passou. Pode ter pessoas semelhantes, mas você é único. Diga para alguém: você é único. Diga assim: somos iguais, mas totalmente diferentes. Histórias diferentes, vidas diferentes, pensamentos diferentes, desejos diferentes. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Sabe o que acontece em casamento que Babilônia está dominando? Um quer que o outro se torne ele. Já percebeu isso? O marido quer que a mulher pense igual a ele, a mulher quer que o marido pense igual a ela. Eu já vi homens dizendo: mulher é chata, né? Eu peguei e falei: casa com homem então, meu camarada. O cara veio reclamar de mulher para mim. Mulher, coisa chata é mulher. Como é que pega no pé? Eu falei: então casa com barbado, meu amigo. Tem que ser diferente. Quem está compreendendo? Mas homem, coisa insuportável é homem. Casa com a mulher e abraça o inferno depois. Amado, Deus trabalha nas diferenças, põe isso no teu coração. Deus é um Deus que trata cada um individual. A maneira como Ele ministra para você, não ministra para o teu irmão. A tua fé não é semelhante à fé do teu irmão, da tua irmã, é diferente. O problema é que a pessoa quer fazer outro cópia dele. Casais vivendo, querendo que um reproduza a sua própria imagem. Está errado, meu irmão. Diga assim: Deus não trabalha com tijolos, trabalha com pedras. A torre deveria ter sido feita de pedra, porque pedra não tem pedra igual a outra, cada um tem um detalhe. Em Deus você é pedra preciosa. Diz em Pedro capítulo 2 versículo 9: vós sois pedras vivas. Diga assim: eu sou pedra viva, que o Senhor está modelando para construir a sua morada. Glorifica e exalta o nome do Senhor.
Deus vai trazer originalidade para você. Deus vai trazer criatividade para você nos negócios. Deus vai te dar sabedoria diferente do que as pessoas aí do teu lado têm. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Deus é um Deus do original. Nosso Deus não tem igual, meu irmão. E não tem ninguém igual a você. É igualzinho a eu, pensa igual a eu, gosta do que eu gosto. Mentira. Tem alguma coisa errada nesse jogo aí. Tem que ter diferença. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Terceira coisa que me chama a atenção nesse sistema babilônico: a falta de originalidade. Fica no resultado dos outros. E a terceira coisa, a idolatria de si mesmo e dos outros. Abra aqui, por favor, em Daniel capítulo 6, olha o que diz aqui. Ou melhor, capítulo 4 de Daniel. Aqui diz o texto que o sistema de Babilônia, criado depois por Nimrod, que fez a Torre de Babel, se reproduziu por toda a época, chegando até o período de Babilônia mesma, onde Nabucodonosor constrói a Babilônia, a cidade de Babilônia, e será um sistema que vai ser implantado pelo anticristo nesses últimos dias. Um sistema de independência. Dá uma olhada, o sistema hoje que se usa da rede social, parece que está junto, mas ninguém está junto. Parece que as pessoas se comunicam, mas não se comunicam. Estão sempre postando palavras, frases, fotos, mas são deles. O ser humano não está relacionando. O ser humano está postando, curtiu, compartilha, mas não compartilha a vida. Compartilha às vezes um pensamento via online, compartilha às vezes uma foto, um momento de lazer, mas não compartilha a alma com a outra pessoa. Eu conheço pessoas que falam muito com o dedo na internet, mas pessoalmente são nulos, são mudos. Eu conheço garotos e garotas que em público são intimidados, são travados, mas na internet, quando você vê fotos, você vê ousadia, você vê intrepidez, você vê coragem para expor coisas que jamais expõe em público. Engraçado, né? O que uma tela de computador é capaz de fazer com o ser humano? De fazê-lo independente e ao mesmo tempo exposto. Dá uma olhada para você ver. Jovenzinhos que você vê é intimidado, parece que não fala nem bom dia nem oi. Oi. Você vai conversar, se encolhe. E aí você pega o perfil. Meninas intimidadas. E você pega o perfil. E agora surgiu o tal do pau do selfie. O espírito de Babilônia está operando, irmãos. E o governo de Deus é um governo de paz, de justiça. É um governo de família. É um governo de relacionamento. É um governo de reino. É um governo onde a estrutura do céu se estabelece. Pode ver, tem jovens nesse horário cravado na frente do computador ou no smartphone, conversando com todo mundo com o dedo. Teve jovens que se suicidaram porque colocaram coisas indevidas na rede e não aguentaram o peso. Olha o que diz aonde eu pedi para você abrir. Em Daniel, olha o que diz o texto, por favor, no capítulo 4. Você vai vendo aqui o texto. Capítulo 3, por favor. No versículo 5, olha o que diz aqui: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não prostrar será jogado na fornalha de fogo. Diga-se, o sistema de Babilônia traz um espírito de idolatria a si próprio e aos outros. Pessoas que cultuam a si mesmo,
cultuam a sua casa, cultuam a sua carne, ou então o seu semelhante. Há pessoas que cultuam pregadores, há pessoas que cultuam bandas de louvor. Amado, o ser humano é um instrumento, é um canal de bênção. Adorarás somente ao Senhor, e somente a Ele inclinarás. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu vou falar uma coisa muito séria com você. Quando o mensageiro, quando o adorador se torna o alvo principal, perdeu a glória de Deus. Quando o ministério traz para si a imagem do homem, perdeu a glória de Deus. Está sendo sepultado hoje o líder de uma igreja, com quase 80 anos, que ergueu o seu ministério sobre a sua pessoa. E eu fico pensando, irmãos, quantas igrejas que são criadas em cima do personagem do pastor, ou então do grupo de louvor, e não na pessoa de Jesus, e não no reino dos céus. É colocado na imagem do apóstolo, na imagem do bispo, na imagem do profeta, na imagem do cantor, na imagem do músico, e não direcionando para Deus. Um sistema de idolatria tem se implantado no meio do seio da igreja, onde os pastores são tratados como estrelas. Ei, eu tenho uma notícia: o único que brilha na igreja é Jesus Cristo, o Senhor. Aonde o homem é exaltado, Deus deixa de operar, deixa de transformar vidas. Pode ter milagres, pode ter uma situação ou outra, mas não tem mudança de vida. Deus é capaz de dar aquilo que você deseja e não se dá para você. Ele é capaz de derramar bênçãos sobre o teu trabalho. Ele é capaz de curar a tua enfermidade e Ele privar Ele de se doar para você. Ele curou 10 leprosos, só um recebeu a salvação, os outros 9 foram curados para o inferno. Ei, não é porque você tem bênção material que você tem aprovação do céu. Ei, não é porque você tem benefícios materiais que a tua vida vai tudo bem, entre aspas, que é a garantia que você é salvo. Amado, a pessoa de Deus, ela quer se ligar a você. O Espírito Santo foi enviado para levar você de volta ao relacionamento com Deus. O Espírito Santo foi dado ao ser humano para ele voltar a ser dependente de Deus, para ele voltar a ter originalidade e deixar de ficar copiando coisas. Vou copiar aquilo lá que deu certo lá. Vou copiar. Não, amados, Deus te dá inspiração. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Deus adestra a sua mão. Pastor, mas é errado eu olhar algum. Não, de maneira nenhuma, irmãos. Aliás, a Bíblia diz que é para você olhar tudo e reter o que é bom. Mas faça do jeito que Deus colocou em você, não do jeito que Ele colocou naquela pessoa. Glorifica, exalta o nome do Senhor. O que eu vi de pregadores se levantar, o que eu vi de conjuntos de adoradores se levantar e cair, é um absurdo nesses 20 e poucos anos. Homens de Deus, homens que Deus usou, ministérios que Deus ministrou, mas perderam a glória, porque se tornaram independentes, se tornaram cópias e se tornaram idólatras de si mesmo. Hoje um cantor de renome não vem numa igreja desse porte aqui, não vem. Hoje um pregador de renome, entre aspas, não vem numa igreja do subúrbio, não vem. Quem está compreendendo, diga amém, amado. Diga assim: na igreja, só quem tem que brilhar é o Senhor Jesus de Nazaré. Glorifica, exalta o nome do Senhor, amado. Só quem tem que brilhar na sua vida não é você, é Jesus em você. É lógico que Deus vai exaltar aquele que exalta o Senhor, mas toda a glória, toda a honra ao Senhor. Foi Deus que te exaltou. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, entoa cânticos ao nome dEle. E uma quarta coisa que me chama a atenção nesse espírito de Babilônia, aqui diz que Nabucodonosor faz uma estátua, ele manda todos adorar aquela estátua. O que me chama a atenção, que 3 jovens, presta atenção, 3 jovens não se inclinaram. 3 jovens ficaram de pé, enquanto a multidão se inclinava, aqueles 3 jovens não se inclinou. Tem situações que não é para você inclinar,
Entenda isso. Tem situações que é para você defender a sua fé. Quem está compreendendo? Quando você é inclinado a homens, ao sistema do mundo, você está saindo do governo de Deus, está entrando no império das trevas. Aqueles 3 jovens, eles estavam dizendo consigo mesmo, e para todo mundo ver: nós nos inclinamos somente diante do Deus vivo. E diz a Bíblia que as pessoas olharam e falaram para o rei: escuta, tem 3 jovens aí que não se inclinam quando nós fazemos o barulho. Quando nós fizemos a música, que é para exaltar a si mesmo, vou falar mais uma vez, tem conjuntos, tem cantores que fizeram músicas só para se promover. Cuidado com as músicas que você ouve, música que só toca no ser humano como alvo. Foge dessas músicas. Toda música cristã tem que focar a pessoa de Jesus. Quem está compreendendo, glorifica o nome do Senhor. Hoje as músicas que fazem sucesso é aquela música: os meus inimigos vão ver a minha vitória, eu vou estar no palco, eles vão estar me aplaudindo. Olha que sentimento de vingança, irmãos. É aquele crente vingativo: eles vão ter que me engolir, eu vou dar a volta por cima e eles vão me aplaudir depois. Como quem diz: está vendo? Agora você tem que chupar. Pastor, o senhor falou isso? Você fala isso, você xinga pior, tem que me engolir. Ou seja, as pessoas estão vivendo o evangelho para si, vingativo, idólatra, amando a si mesmo. Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos serão tempos difíceis, o homem será um amante de si mesmo, ou seja, quer cuidar de si só, não se preocupa com o vizinho, não se preocupa com as pessoas do lado, não estende a sua mão para ninguém, é só meu, idólatra. E eu pensei um tempo atrás que idolatria era somente um ídolo pregado na parede ou pendurado no crucifixo. Não, idolatria é tudo que está entre você e Deus. Não tem que ter nada entre você e Deus, é você e Deus direto. Meu trabalho está antes de Deus, minha casa está antes de Deus, meus filhos estão antes de Deus. Deus fala para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. Abraão entrega. Ei, e se Deus pedir o teu precioso hoje, você dá? Ele tem autoridade de pedir ou não? Ele pode pedir ou não? Aliás, ele pode arrancar sem pedir. Aliás, ele não pede para tirar, ele tira. A hora que ele quer, tudo é dele, tudo é dele. Glorifica e exalta o nome do Senhor, amado. Põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, põe o Senhor como alvo da sua adoração, se inclina diante dele, e o mais ele fará. Busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós caminharmos para o final disso aqui, que é muito extenso isso, esse raciocínio é muito pesado que Deus pôs para mim. Aqui no capítulo 1, no versículo 8, você vai ver como se vence esse sistema. Daniel, o quarto jovem, diz o texto que ele colocou firmemente no seu coração. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias de Babilônia. Ele colocou com determinação: não vou me contaminar. Pastor, é pecado pular carnaval, pastor? Eu só vou lá ver os figurinos, é muito bonito as fantasias. Eu gosto de ver só aquele ambiente. Amado, a contaminação, ela acontece por transferência. Pastor, mas não tem nada demais, eu não estou pulando, só estou vendo. O peixe morre pela boca ou pelos olhos? Tiago capítulo 1 diz que o homem, ele é tentado pelos seus próprios desejos. Ou seja, aquilo que ele absorve, aquilo que ele olha, ele recebe, começa a gerar nele o desejo. Aquilo que você olha por muito tempo vai dominar você. Aquilo que você foca vai manifestar no seu coração. E quando eu olho aqui,
Daniel fazendo isso, ele determinou no coração dele não se contaminar durante 10 dias. E o sistema de Babilônia queria colocar uma mentalidade babilônica em Daniel e nos meninos. Qual que era a ideia do rei de Babilônia? Pegar um povo de Deus e colocar uma mentalidade que eles seriam livres do sistema de Deus e seriam escravos do sistema de Babilônia. Ia perverter o pensamento daqueles jovens, para eles pensar como babilônicos, para ele falar como babilônico, para ele viver como babilônico. Mas Daniel e os seus irmãos falaram: não. Conversei com uma menina em Vinhedo. Ela falou: pastor, na minha firma eu trabalho em contabilidade, a minha chefe falou para mim mentir, e eu falei para ela que eu não minto, e ela não acreditou. Não, que isso, como não mente? Não, eu não minto. Não, mas não tem quem não mente. Eu não minto, senhora. Eu vivia no reino da mentira, hoje eu não vivo mais. Eu não minto. A gerente ficou muito indignada, chamou toda a equipe, chamou ela e começou a conversar com aquela garota. Falei: escuta, esse modo de você comportar aqui está difícil. Como é que a gente vai lidar com você? Ela falou: minha senhora, eu não vou mentir nesse padrão aí. Eu não vou falar o que não aconteceu, eu vou falar a verdade. Ela pagou um preço. Passou um tempinho, chamaram ela de volta, olharam para ela e falaram: escuta, a gente resolveu, como se fala, respeitar a sua decisão. Diga assim: o servo de Deus, a serva de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, vai mostrar diferença nesse sistema aí fora. Quem está compreendendo? Mas se você faz o que a massa faz, você é mais um na multidão. Você é mais um que escandaliza o evangelho. Você é mais um que impede a conversão de pessoas. Você é mais um que está colocando tropeço no meio do caminho do povo. Você é mais um que as pessoas estão dizendo: crente é tudo fajuto. E eu fecho aqui em Apocalipse capítulo 17. O sistema babilônico se prostitui. O sistema babilônico negocia os valores de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 17 diz um sistema mundial que vai ser implantado na terra, e usa a palavra a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições. E no capítulo 17 diz que o sangue dos santos estão misturado às suas prostituições. Está dizendo que até o povo de Deus, muitos vão ser contaminados com as suas prostituições. Ou seja, é um sistema que vai misturar no meio do povo de Deus, e as pessoas que são de Deus, mas não são vigilantes, vão ser corrompidas. Quantos cristãos que você olha e fala: puxa vida, essa pessoa tinha tudo para arrebentar com Deus, essa pessoa tinha tudo para ministrar o seu dom, abençoar vidas, mas está prostituído aquele dom. Aquele dom está misturado com as coisas mundanas. Aquele dom está misturado com o sistema de independência. São adoradores que querem viver independente, não aceitam orientações, não aceitam disciplinas. Se você chegar e falar: escuta, melhora essa área, a pessoa, pum, põe uma tromba. Se você chega para alguns líderes, algumas igrejas, diga assim: aqui não tem isso. Diga assim: aqui não tem isso. Diga assim: na família cristã não tem isso. Quem dera. Você chega para um casal e põe o dedo na ferida do casal, se emburrece. Você chega para um líder e chama a atenção dele na orientação da palavra: não vou mais, não quero mais brincar. Diga assim: o espírito de Babilônia não aceita correção, não aceita orientação, não aceita. E aqui vê no capítulo 18 que esse grande sistema de Babilônia nos últimos dias, o Senhor vai julgar. Olha aqui no capítulo 18, por favor, e no versículo 3: porque todas as nações beberam o vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E aqui no capítulo 18, olha que ponto chega, no versículo 13: eles mercandaram até as almas de homens, até a alma de homens. No versículo 24 diz que o sangue dos profetas se achou no meio dela.
No capítulo 17, no versículo 2, diz que prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra embebedaram com o vinho da sua prostituição. Deixa eu terminar com esse ponto aqui. Nos evangelhos diz que Jesus entrou no templo com azorrague, um cinto, um chicote, que tinha tiras de couro, tinha ossos na ponta e metal. E ele jogou toda a mercadoria do templo no chão, porque eles estavam fazendo mercado da casa de Deus. O templo na Bíblia Sagrada é uma representação de quem você é. E o chicote é a disciplina de Deus que vem sobre nós para nos limpar. Quem está compreendendo? Deus não vai habitar em templo que fica com imundície, como se fosse algo normal. É igual o que o pastor falou, eu acho interessante o que ele falou. Ele estava dizendo que você beberia uma água potável com 98% de pureza e 2% de esgoto? Sim ou não? Você beberia dessa água? Mas é 98% de pureza, água pura. É só 2% do Tietê, você beberia? E por que você acha que Deus bebe de uma vida com 2% de imundície? Por que você acha que Deus bebe a nossa vida que não procura se limpar no dia a dia? E Apocalipse capítulo 21 declara: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique ainda. Santifique ainda. Diga assim: quem é limpo, continua se limpando. Você recebeu o Espírito Santo, continua se limpando. É lógico que cada um tem um nível, mas todos nós podemos caminhar em novidade de vida. Quem está compreendendo? Diga assim: o sistema de Babilônia é um sistema de independência de Deus. Diga: é um sistema de cópia, é um sistema de idolatria, e é um sistema de prostituição das coisas de Deus. Pessoas que você conheceu com a chamada tremenda, hoje você olha, está sem brilho. Pessoas que na conversão você via entrega, via quebrantamento, hoje você conversa, já não tem um brilho mais daquela virgem purificada pelo sangue de Cristo. A palavra virgem significa alguém que se consagrou ao Senhor. Pode ser uma pessoa que viveu no prostíbulo, ela entrou para Jesus, se entregou, ela é santificada, ela é virgem para Deus. A pessoa pode ter sido mundano lá fora, entregou o seu corpo a qualquer tipo de prazer, ele se entregou a Jesus, ele é santificado naquele momento. Deus trata a sua igreja como virgem, como pura. E quando nós contaminamos esse relacionamento, nós estamos prostituindo, nós estamos adulterando contra o Senhor. Quem está compreendendo? É por isso que a tua vida tem que ter diferença. É por isso que o teu casamento tem que ser diferente. É por isso que o seu padrão tem que ser diferente. E para isso acontecer, você não pode deixar esfriar o amor para Deus. Eu termino agora com esse versículo, Mateus 24, versículo 12. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Iniquidade são ações que vai corrompendo a pessoa devagarzinho por dentro. É um valor que a pessoa deixa de praticar com Deus. É uma conduta moral que a pessoa sabe que é errado e continua. Ela vai se contaminando devagarzinho. Chega uma hora que a iniquidade tomou tanto conta da pessoa que esfriou o amor para com Deus e o amor para com as pessoas. Quem está compreendendo? Hoje não é muito difícil você encontrar irmãos que não amam irmãos. Hoje não é muito difícil você encontrar pais que odeiam filhos. Hoje não é muito difícil você encontrar filhos que odeiam os pais. Ou se não odeiam, tem indiferença. Às vezes não odeia, mas é indiferente. É como se o pai não existisse, é como se o irmão não existisse, é como se o filho não existisse. Porque o contrário de amor, o sinônimo, o antônimo de amor, não é ódio, é indiferença. A indiferença é o contrário de amor. É a pessoa anular outra pessoa como se não existisse. Diga-se: o amor de muitos tem esfriado, porque o sistema de Babilônia tem dominado muitas vidas. Quem compreendeu, amados? Se tiver aqui 2 ou 3 pessoas que abraçaram essa mensagem, eu me sinto um vencedor. Você tem que sair desse sistema de Babilônia.
Você está vivendo uma vida de independência? Quebra esse espírito de independência. Se torna dependente de Deus. Porque o primeiro princípio para entrar no reino está em Mateus 5:2. Bem-aventurados os humildes de coração, os sedentos por Deus, porque deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças é tudo que vai acontecer no futuro, mas a primeira bem-aventurança é a única causa de você já entrar no reino, de você declarar: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Quem está compreendendo? Diga-se: dependência de Deus é que vai abrir porta para todas as outras situações que eu preciso. Diga: fique de pé, vamos falar com Deus. Diga: fique de pé, vamos falar com Deus. Diga: o sistema de Babilônia tem que ser quebrado na minha vida, tem que ser quebrado na minha casa. Ah, mas aquela família faz daquele jeito, eu também vou fazer. Não, minhas amigas fazem assim, eu também vou fazer assim. Ah, o casamento da fulana é desse jeito, em casa também vai ter que ser desse jeito. Não! Diga: se eu não vou ser cópia de ninguém. Diga: se eu vou receber a imagem de Deus, eu vou refletir a glória dele. Diga: eu fui chamado para refletir Jesus nessa terra. Glorifique e exalte o nome do Senhor. O governo do mundo diz para você não perdoar. O governo do céu diz que é para você perdoar. O governo do mundo diz que aquele que chora é fraco. O governo do céu diz que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. O governo do mundo diz: bateu, levou. O governo do céu diz: se alguém lhe bater, dê outra face. Fala de você não vingar. Ah, comigo não, pastor, ele bateu, leva. Diga: se o reino dos céus é para quem se esvazia de si e assume o sistema dele. Adora o Senhor, adora o Senhor. Começa a localizar isso na sua vida. Começa a pedir para Deus: ministre na sua casa, ministre no seu lar, ministre sobre os teus filhos, ministre sobre o teu casamento. Oh Senhor, há maridos que saem, não dão satisfação para a mulher. Há mulheres que saem e não dão satisfação para o marido. Há filhos que saem e não dão satisfação para os pais. Não há satisfação. São independentes, meu Pai. Vive uma vida como se não tivesse prestação de conta. Eu não quero viver isso, Senhor. Adoremos o Senhor.